24 horas após perder o foro privilegiado da imunidade parlamentar, o ex-deputado federal Vaidom Oliveira, do União Brasil, foi surpreendido nesta quinta-feira com uma denúncia do Ministério Público Eleitoral sobre o uso de candidatura laranja nas eleições de 2018. O repórter Carlos Alberto chega agora com a informação sobre esse processo que começou em 2019, teve desdobramento ao longo dos últimos anos e somente agora sai do Ministério Público Eleitoral para a Justiça. 24 horas após perder o foro privilegiado da imunidade parlamentar, o ex-deputado federal Vaidom Oliveira, do União Brasil, foi surpreendido nesta quinta-feira com a denúncia do Ministério Público Eleitoral do Ceará que o compromete com candidaturas laranjas nas eleições de 2018. As investigações da Polícia Federal apontam para uso de dinheiro do fundo eleitoral com candidaturas laranjas, marcadas pela ausência de campanha e votações inexpressivas. De acordo com o inquérito policial, a investigação tem como foco a candidatura, em 2018, pelo PROS de Débora Ribeiro à Assembleia Legislativa, que recebeu, ao longo da campanha, R$ 274.200 em recursos do fundo eleitoral. A suposta campanha de Débora, mesmo com uma vultosa quantia financeira, rendeu apenas 47 votos. A denúncia contra Vaidom Oliveira é assinada pelo promotor eleitoral Ricardo Rocha. A ação destaca que existem claros indícios de que a campanha de Débora Ribeiro teria financiado serviços jurídicos e de contabilidade, não só para a própria campanha, mas para todo o partido no estado do Ceará. Segundo o Ministério Público Eleitoral, o próprio depoimento da candidata demonstrou o quão alheia ela era à disputa eleitoral. Atualmente, o Ministério Público Eleitoral investiga também candidaturas laranjas de mulheres do PL nas eleições de 2022. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Vaidom corre o risco aí, Beto Almeida, de se condenado, ficar sem direitos políticos e também ter bens apreendidos para ressarcir o erário em relação ao fundo eleitoral desse dinheiro que, de acordo com as investigações da Polícia Federal e do Ministério Público Eleitoral, foi usado de forma indevida. Pois é, Luciano, esse é o ponto ruim, né? Porque ele perdeu o foro privilegiado e 24 horas depois veio então essa decisão do Ministério Público e que pede aí a condenação dos acusados por apropriação indébita desses bens, pede a devolução dos recursos, de todos os valores que foram destinados ao financiamento eleitoral da campanha de 2018, da cunhada, Débora Ribeiro, que era na época casada com o irmão dele. E bom que se diga, isso aconteceu tudo quando o Vaidom era filiado ao PROS. Então, assim, vai ter problemas, sim, ele vai enfrentar esse problema e agora numa fase, vamos dizer o seguinte, de completa falta de cobertura, inclusive em relação à questão da imunidade parlamentar dele. O Vaidom, inclusive, foi às redes sociais, Luciano, para lamentar e dizer o seguinte, que foi surpreendido com a notícia na imprensa de que um membro do Ministério Público manejou uma denúncia envolvendo o nome dele e de familiares. Pelo que foi divulgado, segundo ele afirmou na imprensa, lá, aliás, nas redes sociais, os fatos se referem à campanha de 2018, cujo mandato se encerrou no dia 31 de janeiro passado. Portanto, já ocorreu a perda de objeto. É nisso que se agarra, então, agora o ex-deputado federal Vaidom Oliveira, que atualmente é afiliado ao União Brasil. Tem um aspecto que chama a atenção, Beto, é a lentidão com que a justiça age nesses casos, né? Por exemplo, esse processo é de 2018, o Vaidom cumpriu ao longo do período o mandato de 2019 inteiro. A 2023 e somente 24 horas após perder o foro privilegiado, vem essa denúncia encaminhada à Justiça Eleitoral. É muita lentidão para esses processos. Nós temos, nesse momento, também investigações sendo feitas contra o Partido Liberal, que é denunciado por uso de candidatura laranja. A cúpula do PL já disse que não tem irregularidade, mas o processo tramita na Justiça, ou ainda no âmbito do Ministério Público Eleitoral e da Polícia Federal. Ou seja, daqui a 4 anos estaremos falando sobre esse mesmo tipo de ação, a exemplo do que acontece em outros
dos partidos. Agora, quando E o o ex-deputado Vaidon Oliveira diz que perdeu o objeto a investigação perdeu o objeto, talvez não, né? Porque ainda tem desdobramento, as investigações foram concluídas agora, ou seja, a punição pode ser daqui para frente e não de forma retroativa, afinal o mandato já acabou. E ele desfere aqui outras críticas ao Ministério Público Eleitoral, Lucidão, porque ele realidade ele não desfere críticas ao Ministério Público Eleitoral, ele personaliza, embora sem nominar o autor da denúncia. Porque ele diz o seguinte, que não foi citado por nenhum oficial de justiça durante todo esse período e sem ter tido acesso ao processo, e que teve a dignidade dele exposta de forma precipitada. Agora, isso coloca claramente aqui, Luciano, no que você fala, que é a lentidão da justiça eleitoral, que é uma justiça específica para cuidar exatamente de eleições. Nós temos no Brasil uma justiça que cuida especificamente de processos eleitorais. E ainda assim não anda.